Olá, meus alunos do CEPI Silvio de Mello. Espero que seja tudo bem com vocês. Para essa semana, eu preparei para vocês a resposta esperada das questões que nós havíamos discutido na semana passada, no pós-médio de Física, né? Onde nós fizemos o quiz, com 10 questões. Eu vou comentar com vocês essas 10 questões, tá? E vamos avançar os nossos estudos. Detalhe, fique bastante atento a essa resolução, porque ao final da aula eu vou falar para você uma frase, né, que vai ser muito importante para você, para registrar sua participação nesta aula. Bom, na primeira questão nossa aí, meus alunos, ele fala o seguinte, ó, um motorista passa em frente a um posto de patrulha com a velocidade constante de 90 km por hora. Imediatamente, um patrulheiro parte em sua perseguição, acelerando uniformemente sua moto à razão de 5 metros por segundo. Meus alunos, só na leitura rápida aqui, a resposta está em metros, né? Se a resposta está em metros, meus alunos, é conveniente você transformar o 90 km por hora para metros por segundo, certo? Então é conveniente você fazer isso. A distância do posto, aí vem a pergunta, né? A distância do posto que o patrulheiro alcança o infrator é de... Bom, olha só, resposta esperada, meus alunos. Então, a velocidade da moto, do motorista, perdão, é de 90 km por hora. Então, dividido por 3,6, eu vou achar aí 25 metros por segundo. Né? Então, por que eu divido por 3,6, professor? Para passar para metros por segundo. Né? O espaço percorrido pelo motorista é dado pelo... A variação de espaço do motorista vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Se a minha velocidade é 25 metros por segundo, então a minha variação do espaço vai ser 25t. Anote essa equação. O espaço percorrido pelo patrulheiro é dado por a variação do espaço do patrulheiro. Observe que no caso do patrulheiro é um movimento uniformemente variado, porque nós temos aceleração, né? Diferentemente do motorista, que ele estava com velocidade constante, né? Então não tinha aceleração. Né? Então, olha só, o patrulheiro, então, nós vamos ter a variação do espaço é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, o motorista, o patrulheiro, meus alunos, ele está na velocidade de 0 km. A velocidade inicial dele é 0 km, está parado, né? Então, 0 vezes t, mais a aceleração foi dada de 5 metros por segundo, se você se recordar no enunciado do texto. Então, substituir 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Ou seja, a variação do espaço do patrulheiro, então, vai ser 5t ao quadrado sobre 2. Ou 5 meios de t ao quadrado. Pode ler assim também. Bom, uma outra questão que nos vem é o seguinte. Intuitivamente, para que o patrulheiro alcance o motorista, a distância precisa ser zero. Ou seja, para alcançar não tem que ter distância entre o motorista e o patrulheiro. Né? Então, ou seja, o que isso indica? Que o espaço percorrido pelo motorista do posto policial até a distância percorrida pelo patrulheiro tem que ser a mesma. Né? Então, o espaço percorrido do motorista é igual ao espaço percorrido pelo patrulheiro. O espaço percorrido pelo motorista é 25t. E o espaço percorrido pelo patrulheiro é 5t ao quadrado, sobre 2. Fazendo a manipulação, né, então o 2 está dividindo, passa multiplicando, então nós temos 50t sobre 5. Igualando a equação a zero, nós temos 5t ao quadrado menos 5t igual a zero. Coloco 5 em evidência, 5t em evidência, né? Então nós temos que um valor de t é zero. Não é conveniente eu pensar que o motorista alcançou o patrulheiro no instante t0. Bom, no instante t0, o motorista passou pelo posto policial, né? No instante t0. Mas ele não alcançou, o patrulheiro não alcançou o motorista no instante t0, né?
Então, não convém para essa resposta. Mas desenvolvendo a outra equação que nós temos, t menos 10, nós vamos chegar à conclusão que foi 10 segundos depois. Então, com o tempo de 10 segundos, basta substituir tanto na equação do motorista quanto na equação do patrulheiro. Eu substituí na equação do patrulheiro. Qualquer uma das duas equações, você vai perceber o espaço percorrido, é o mesmo, tá? Você substituindo aí na equação, que é 5t ao quadrado sobre 2, 10 ao quadrado é 100, 100 dividido por 2 é 50, 50 vezes 5, 250 metros. Então, 250 metros após o motorista passar pelo posto policial, o patrulheiro conseguiu alcançá-lo, né, para empreender alguma diligência, né? Então, olha só, então a alternativa correta nessa atividade é letra D. Correto? Vamos avançar para a próxima. Bom, essa questão aí tem um texto, né, para você averiguar. Do texto, meus alunos, nós vamos tirar alguns dados aqui que vão ser de suma importância para que possamos tomar algumas atitudes. Só vamos ler aqui alguns pontos importantes, né? Se você precisar relembrar a questão, pare e faça uma leitura do texto, tá? Eu vou direto ao ponto. Supondo que a bola seja lançada verticalmente, a bola foi lançada verticalmente, né? Então nós lançamos a bola vertical, horizontal, né? Horizontal, vertical. A bola foi lançada verticalmente. Suponha que a bola seja lançada verticalmente e por conta do vento que sopra no sentido da quadra adversária, então o vento está soprando na horizontal, né? E não na vertical. Observe então que a bola foi lançada verticalmente e o vento na horizontal. Desvie a mesma para o destino desejado, não dificultando sua subida. Então, o vento não está interferindo, o vento não está agindo na vertical, o vento está agindo na horizontal, né? A velocidade que deverá ser lançada a bola para que atinja a altura desejada é d. Bom, a altura desejada é 24,2 metros, né? Olha aqui, ó. Ao executar o saque, a bola alcançava a altura máxima de 24,2 metros. Então, a gravidade nós vamos utilizar é 2. Então, olha só o que nós temos, meus alunos. A resposta esperada, então. Eu vou aplicar aí Torricelli, né? Então, olha só. Eu tenho que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Eu tenho que ter esses modelos matemáticos gravados na minha mente, né? Então, olha só. A velocidade inicial da bola, antes do saque, a bola está em movimento? Não, a bola está à velocidade zero, né? 2 vezes a gravidade é 10, né? Vezes o espaço que a bola vai até a altura máxima de 24,2 metros, né? Então, nós vamos chegar à conclusão aí que ficou V ao quadrado é igual a 480. Raiz quadrada de 480, nós temos que a velocidade aí é de 22 metros por segundo. Então, observe que eu achei a resposta em 22 metros por segundo, mas lá nas alternativas para marcar, eles está em quilômetro por hora. Então, eu multiplico por 3,6. Multiplicando por 3,6, eu vou transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Então, eu cheguei à conclusão que a velocidade da bola é de 79,2 km por hora. Alternativa correta aí, letra E. Próxima questão, a questão 3, fala o seguinte, ó. Um carro está deslocando-se a 108 km por hora, quando seu motorista percebe 100 km à sua frente um caminhão apagado, movendo-se com a velocidade de 36 km por hora. Olha só, meus alunos, nós temos aqui quilômetros por hora, nós temos aqui quilômetros por hora e nós temos aqui metros. Ou nós passamos tudo para metros, ou tudo para quilômetro, né? A aceleração aqui está em metros por segundo. Então, vai ser conveniente nós transformarmos, então, as velocidades em metros por segundo. Ou seja, eu vou ter que desacelerar para não ocorrer a colisão. Então, vou ter que desacelerar. Então,
qual vai ter que ser a minha desaceleração do meu automóvel, do meu carro, para que não ocorra colisão? Né? Então vamos analisar. Velocidade do carro, 108 km por hora, divide por 3,6 é 30 metros por segundo. Velocidade do caminhão, 36 km por hora, é 10 metros por segundo. Observe que está um ao contrário, né? Ó, um está indo, por exemplo, da direita para a esquerda e o outro está da esquerda para a direita, né? Tá bom? Da direita para a esquerda, no meu sentido, né? Da esquerda para a direita. Então, olha só. Então, sentido contrário, né? Ambos estão na horizontal, né? O caminhão não está na vertical, o caminhão não está caindo e nem o carro está caindo, né? Então, estão na horizontal. Então, olha só. Então, a distância do carro-caminhão é de 100 metros, dado pelo enunciado, né? Ou seja, a minha frenagem vai ter que ser de 100 metros. Eu tenho que parar o carro e o caminhão, né? Nesse espaço máximo de 100 metros. Então, olha só. Velocidade resultante, aqui nós vamos retornar um pouquinho a ideia de vetores, né? Os vetores estão a uma mesma direção em sentidos contrários, né? A mesma direção em sentidos contrários. Então vai subtrair. Então a velocidade do carro, 30 metros por segundo, menos a velocidade do caminhão, 10 metros por segundo. Então a minha velocidade resultante vai ser de 10 metros por segundo. Se a minha velocidade resultante é de 10 metros por segundo, aplico novamente Torricelli. E aí, aplicando Torricelli, eu quero que a velocidade seja qual? Zero. Para parar, para que não haja colisão, tem que estar parado, né? Então, a velocidade tem que ser zero. A velocidade, então, velocidade inicial para frenagem é de 20 metros por segundo, vezes 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, que é de 100 metros. Resolvendo aí, 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 100 é 200. Então, 400 eu vou passar para o outro lado da equação, né? Então, vai ficar negativo. Então, 400 negativo dividido por 200. Então, a minha desaceleração, eu estou desacelerando, é de 2 metros por segundo, para que não ocorra colisão. A alternativa correta, nesse caso, é a letra C. Na questão 4, meus alunos, nós temos aí o número de salto, né, realizado por Felix Baumgartner. Tempo de queda é de 4,9 minutos, duração do salto 9,3 minutos, a velocidade máxima de queda livre 1.342,8 km por hora, a altitude máxima é de 128.097 pés, ou 39.004 centésimos de quilômetro. Né? Aí, essa é o histórico do salto, né? E ele fez aí esse Felix Baumgartner, né? Ele salta de 39 km de altura e quebra o recorde, né? Ele fez um salto, né? E a 39 km de altitude, né? É o recorde, eu não sei se é atual, né? Porque esse salto aconteceu em 2012, né? Então, olha só. Com os dados do salto apresentados, a velocidade média desenvolvida no salto todo em unidades do sistema internacional corresponde a... Vamos analisar. Bom, nós temos o seguinte. O tempo total do salto é de 9,3 minutos, ou seja, vezes 60, porque nós estamos transformando de minutos para segundo, então vou multiplicar por 60, eu vou achar então 588 segundos, né? A altura do salto, né, ele vai saltar a altura de 128.097 pés, o que corresponde a 39.039,4 quilômetros, ou seja, aproximadamente 39.400 metros, transformando em metros, né?
E nós vamos lembrar o conceito aí de velocidade média, que é a variação do espaço pela variação do tempo. Aí é só dividir, então, a variação do meu espaço, 39.400 metros, pela variação do tempo, que é 580 segundos. Eu vou chegar à conclusão aí que a velocidade média foi de 70,6 metros por segundo. Muito rápido, né, pessoal? Alternativa correta, letra C. Outra questão aí, pessoal, essa questão trabalhar a ideia de grandezas, né? É um caso de... Esse gás, eu sinceramente não sei do que se trata, né? Nós conhecemos o dióxido de carbono, né? Esse gás eu não sei do que se trata, teria que ouvir a opinião de um professor aí de química, né? Para que ele nos diga que gás é esse, né? Ele está dobrado, né, do dióxido de carbono. O dióxido de carbono tem dois átomos de... um átomo de carbono e dois de oxigênio, né? Dois átomos de carbono e um de oxigênio, né? Dióxido de carbono. Então não é o caso aí dessa questão, né? Esse gás aí, C4O, né? Eu não sei do que gás é esse, do que se trata. Mas enfim, ele não vai contribuir para a nossa solução, tá? A ideia aí é o seguinte, nós identificarmos, olha só, para o ano de 2010 foram 1,7 bilhão de toneladas de gás no efeito estufa, né? E para 2030 a projeção é de 2,9 bilhões para 2030. Esses são os dados que nós vamos precisar, tá bom? Então ele pede para que nós possamos identificar a ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza, ou seja, vai ser 10 elevado a quanto? Quando eu faço essa diferença, né? Eu vou fazer a diferença, né? Então, olha só. 2,9 bilhões de toneladas para 2030, menos 1,7 bilhões de toneladas para 2010. 2 bilhões, 2,9 bilhões, eu escrevendo em número decimal, vai ser assim. 1,7 bilhões escrevendo em notação decimal vai ser assim. Ou seja, eu tenho 2,9 vezes 10 elevado a nona, né? 2,9 vezes 10 elevado a nona, se você contar aqui, são 9 zeros, né? 9 zeros até chegar aqui. Se você contar aqui, 1,7 vezes 10 elevado a nona, são 9 zeros, concorda? Até chegar no 7 aqui. São 3 zeros, depois 7, são 3, 6, 7, 8, 9, né? Então a vírgula para aqui, no pontinho está entre 1, vai ficar 1,7, né? Então vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a nona. Quando eu faço a diferença, meus alunos, eu tenho 1,2 vezes 10 elevado a nona, mas a notação está em toneladas. Então eu vou achar a resposta 1,2 vezes 10 elevado a nona toneladas, tá? Assim, meus alunos, o que acontece? Ele quer a resposta em quilos, se você observar. Então, uma tonelada, né, a abreviatura de tonelada, é 1.000 quilos. 1.000 quilos é 10 elevado à terceira. Ou seja, então agora eu vou transformar de toneladas para quilo. Então, eu vou multiplicar por 1.000. Multiplico por 1.000 para transformar toneladas em quilo. Quando eu multiplico 1,2 vezes 10 elevado à nona vezes 10 elevado à terceira, eu vou manter a base dos 10, então 10, e somo os expoentes, 9 com mais 3, 12. Então, a questão em quilo, então, vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 12 quilos. Aí ele perguntou para nós qual é o expoente, a ordem de grandeza, então, para esse caso, é 10 elevado a 12, que nos dá aí a alternativa correta, a letra E. Questão 6, meus alunos. Tem esse texto aí, se você precisar, pause o vídeo para você fazer a leitura, tá? Do vídeo. E ele pergunta o seguinte, no final, né? A pergunta que ele nos dá é o seguinte. Segundo os dados apresentados no texto, a velocidade média desenvolvida por um passageiro que faça a viagem completa da primeira à última estação
em quilômetros por hora, aproximadamente, é igual a... É só pegarmos os dados aí do texto. Quando você pega os dados do texto, a distância máxima é de 3,5 km. O tempo gasto é de 26 minutos. Perdão, 16 minutos. Bom, meus alunos, se eu quero a resposta em quilômetros por hora, eu vou ter que transformar, então, minutos para a hora. Se eu quero a resposta em quilômetros por minuto, é só dividir, né? 3,5 por 16 minutos. Mas quero a resposta em quilômetros por hora, então tem que transformar 16 minutos em hora. O que 16 minutos é de hora? Bom, 16 minutos é 16 60avos de hora. Aí, aplicando aí o conceito de velocidade média, nós temos que a velocidade média, então a variação do espaço é 3,5 km, dividido por 16 60avos de hora. Então nós vamos chegar à conclusão aí que a velocidade média, então, pelo teleférico aí, é de 13,125 milésimos de quilômetros por hora, o que nos dá aí a alternativa, a letra D. Próxima questão, questão 7, né? O lançamento é uma pedra lançada verticalmente para cima do alto de um prédio de 80 metros de altura com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Observe, ela está no alto de um prédio e o prédio está a 80 metros de altitude e ele faz um lançamento. Quando ele faz o lançamento da pedra verticalmente para cima, ela vai fazer uma trajetória de uma parábola, né? Vai fazer uma trajetória de uma parábola e vai atingir uma altura máxima e volta e começa a cair, né? Ela vai atingir uma altura máxima, depois volta a cair. Então, olha só, a grande pergunta é, considerando a gravidade 10 metros por segundo, expressando a resistência do ar, o gráfico que melhor representa a variação da velocidade. Por que vai acontecer variação da velocidade, meus alunos? Ela vai sair a 30 metros por segundo, a velocidade dele é parada, zero. Mas ela vai ter um lançamento a 30 metros por segundo, ela vai chegar a uma certa altitude, ela vai subindo, devido à desaceleração da gravidade, vai chegar a uma certa altura e vai, como se ela para alguns instantes, ela fica parada na velocidade zero. Qual é esse tempo para ela chegar na velocidade zero? Depois ela volta a acelerar novamente devido à ação da gravidade até bater no chão, né? Então, olha só. Ela pergunta, então ela vai, qual dos gráficos que adequam melhor essa situação? Vamos analisar, né? Bom, olha só. A altura inicial do prédio, é de 80 metros. A velocidade inicial é de 30 metros por segundo. A gravidade é de 30 metros, é de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Pelo conceito de aceleração, nós temos que a variação da velocidade dividido pela gravidade, então nós vamos entender que o tempo de subida da pedra vai ser de 3 segundos. Então, a 3 segundos depois que ela foi lançada do alto do prédio, ela vai atingir a altura máxima. 3 segundos depois. Por Torricelli, nós conseguimos calcular o que é a altura máxima que a pedra subiu após ser lançada do prédio. A velocidade da pedra é zero, a velocidade inicial dela é 30. A gravidade vai agir desacelerando, porque ela vai estar, a gravidade age no sentido para sul e a pedra está subindo no sentido norte. Então a gravidade age ao contrário, né? A gravidade vai fazer um fenômeno, vai causar uma desaceleração na pedra. Por isso que a pedra cai, né? Então olha só, então vai agir no sentido contrário. Então vai ficar menos 2 vezes a gravidade. Hzão aqui é a minha altura máxima e Hzinho a minha altura mínima. A minha altura, considerando ali o solo, ela foi lançada do prédio, o prédio a 80 metros é o meu zero. É meu zero. Né? Então a altura do prédio é zero. Eu estou considerando eu quero saber qual a altura máxima que ela vai ir a partir do prédio. Considerando o prédio como zero. Né? Desenvolvendo os cálculos aqui, nós vamos chegar à conclusão de que a altura máxima é de 45 metros. Então ela vai atingir uma altura máxima de 45 metros. A partir do prédio, nós estamos considerando como referência a cobertura do prédio. Né?
Continuando aí nossa conta. Como a altura do prédio é de 80 e temos mais 45, então a altura de queda livre, a altura máxima vai ser de 125 metros de queda livre. Pelo movimento uniformemente variado, porque agora vamos estar com o movimento acelerado, né? Nós vamos acelerando, e a aceleração aí é a gravidade, né, de queda livre. Então nós temos aqui h é igual a h0, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Então, olha só, a 125 metros de altura, né, que é 45 metros da altura que ele subiu, mais 80 metros, que é a altura do prédio, a altura inicial é zero, porque agora vamos supor que ela está, no momento que a pedra está lá em cima parado, né, no instante, lá em cima parado, onde ela atingiu a altura máxima, então agora qual que é a altura dela? Nós estamos considerando zero, né? Ou então, a altura inicial dela é zero. E aí, pessoal, ela vai agir nesse sentido, né? Ela vai percorrer 125 até bater no solo lá embaixo. Qual que é a velocidade dela lá em cima? A velocidade daquela, naquele instante da altura máxima, a velocidade dela é zero. Naquele instante da altura máxima, a velocidade dela é zero. Então, eu multiplico por t. Mais meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Desenvolvendo esse cálculo, nós vamos chegar à conclusão aí de que o tempo é raiz quadrada de 25, ou seja, o tempo de queda, do momento que ela atingiu a altura máxima, foi de 5 segundos. Lembra, meus alunos, que ele gastou os 3 segundos para subir da altura do prédio até a altura máxima, que foi 45 metros acima do prédio. Depois ele gastou mais 5 segundos da altura máxima até o solo embaixo. Ou seja, o tempo total, então, desde o lançamento até a queda lá no solo, foi de 8 segundos. O gráfico que melhor adequa a esse modelo que nós estamos comentando é o da alternativa D, esse gráfico aqui. Próxima questão. Questão 8. Questão 8, meus alunos, ele fala aí sobre a Via Láctea, né? E essa questão aqui é, basicamente, você depois quiser ler o texto detalhado, vamos pegar esse detalhe aqui, ó, 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos, ele quer que passa para séculos. Só escrever qual é a ordem da grandeza de 14 bilhões de anos para 14 bilhões de séculos. Qual seria a ordem de grandeza? Vamos fazer o cálculo. Então, olha só, 14 bilhões de anos nós podemos escrever assim. Ou seja, 14 bilhões, ele tem 9 zeros. Então, 14 vezes 10 elevado a nona. Como eu quero ajeitar aqui 14, que 14 é 1,4 vezes 10, então eu vou somar mais 1 aqui no expoente. Então vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a décima. Anos. Anos. Se você observar, acho que tem até uma alternativa lá de ordem de grandeza de 10 elevado a 10. Só que não é essa a resposta. A resposta é em anos. Observe que nós estamos anotando tudo em anos, né? Eu quero em séculos. Um século é 100 anos. 100 anos é 10 ao quadrado. Basta dividir, então, 1,4 vezes 10 elevado a 10, dividido por 10 ao quadrado. Ou seja, mantém a base e subtrai os expoentes. Ou seja, 1,4 vezes 10 elevado à oitava séculos. Olha só, meus alunos. Então, a ordem de grandeza aí é 10 elevado à oitava. Alternativa correta, letra B. Questão de número 9, meus alunos. O gráfico em que a área sombreada representa o deslocamento de um corpo em movimento é. Bom, meus alunos, vamos analisar o seguinte, ó. Resposta esperada. A principal propriedade do gráfico
velocidade cartesiana o tempo, isso aqui não é velocidade vezes o tempo, não, tá? Nós estamos fazendo uma representação no plano cartesiano. Então isso aqui é velocidade cartesiano tempo, tá? Não é velocidade vezes o tempo, não. Isso aqui é outra notação. Então eu estou representando isso num plano cartesiano ortogonal, né? E aí nós temos o seguinte, nós podemos afirmar que isso diz que a área sobre a curva, eu tenho uma curva, eu tenho um eixo de coordenadas x, y aqui, ou velocidade tempo, e a área formada, eu tenho uma curva que vai determinar isso, eu chamo uma reta, né? Eu chamo isso matematicamente de curva, e a área que eu vou formar abaixo dessa curva aqui, vai ser a área que vai me dar esse deslocamento. É isso que ele está falando. Então eu tenho o seguinte, em outra anotação matemática, eu posso dizer que o deslocamento, a minha variação do meu espaço, é numericamente igual à área do triângulo formado sobre a curva. Então aqui nós estamos no movimento uniforme, né? Nós estamos no movimento uniforme. Então o gráfico aí é uma reta. Então eu vou dizer que a variação do meu espaço é numericamente igual à área do meu triângulo. Ou seja, até pelo próprio outra forma de você poderia pensar, fora analisando isso, você poderia pensar também pela própria definição do conceito de velocidade, que é a distância, a velocidade é a razão da distância pelo tempo. Ou seja, a minha distância, então, vai ser velocidade vezes o tempo. Note que o conceito de distância é o produto da velocidade pelo tempo, né? Então nós temos aqui que é diretamente proporcional, ou seja, o meu gráfico, nesse caso, é uma reta, porque é proporcional. O meu gráfico, nesse caso, não é uma parábola. Uma parábola não é proporcional, mas o meu gráfico, então, é a parábola, porque eu poderia ficar em dúvida se o meu gráfico é uma parábola ou se o meu gráfico é uma reta. Mas como nós estamos trabalhando essas duas grandezas, como é diretamente proporcional, então, é uma outra forma de você observar. Então eu sei que vai ser uma curva. A área ali vai ser, eu sei que é proporcional, eu sei que é numericamente igual. Mas como vai ser esse gráfico? Ele é uma parábola ou é uma curva? É uma curva, essa curva, perdão, ela é uma reta ou é uma parábola? Como, pelo conceito que eu tenho, que é diretamente proporcional, então eu sei que é uma reta. Então o meu gráfico só pode ser esse aqui, velocidade pelo tempo. Então a alternativa correta, letra B. A última questão nossa. Então olha só, tem o trecho e depois você faz uma leitura. Nós precisamos aqui observar a altura de 27 metros e a velocidade de 90 km por hora, né? Se você quiser olhar detalhes, ele pergunta o seguinte, ó, o tempo em segundos que o atleta permanece no ar durante um salto pertence a um intervalo de... Aí cada um falou uma coisa, né? Vamos analisar a situação. Bom, olha só, a altura, então, é de 27 metros. A velocidade é de 90 km por hora. Quando eu divido por 3,6, eu transformo por metros por segundo. Ou seja, vai ser equivalente a 25 metros por segundo. Aplicando o conceito de aceleração, eu tenho que o tempo é de 2,5 segundos. De forma grosseira, né? Para que eu possa ser mais específico, então nós temos aí que é um movimento uniformemente variado. Então está em queda livre, né? Eu vou aplicar aí a fórmula que vai me dar esse modelo, né, para queda livre. Aí eu vou ter então que a minha altura de 27 metros, a minha altura inicial é de 0, a minha velocidade inicial é 0, a minha gravidade é 10. Aplicando aí nós vamos achar que o tempo é de 2,3 segundos. Observe que um achou que era 2,5, o outro achou que era 2,3. Ou seja, o meu intervalo em segundos que o atleta permanece no ar está entre 2 a 3, o que vem da alternativa correta, a letra C. No mais, meus alunos,
eu me coloco à disposição de vocês, né? E citando aí a frase, né, que você vai precisar para confirmar lá a sua leitura, né? A frase que você vai colocar lá é: o sucesso para minha preparação no Enem é a disciplina. O sucesso da minha preparação para o Enem é a disciplina. O sucesso para a minha preparação do Enem é a disciplina. Aí você vai colocar lá essa frase para que você possa colocar lá a sua participação nessa atividade de hoje. Toda a sua correção. Muito obrigado.